Meus irmãos, bom dia, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre a vida de todos os irmãos. É muito bom a gente estar na presença de Deus, é muito bom a gente servir a Deus. E eu quero compartilhar com você aqui uma reflexão fundamentada na frase de Jesus, quando ele diz para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu tenho conversado com muitos amigos, que são pastores, outros são membros, outros estão sendo preparados para o ministério, e alguns deles até reclamam comigo acerca das ovelhas, das pessoas, dos membros da igreja. E eu comecei a observar e cheguei à conclusão que o problema na atualidade que a gente precisa tentar resolver é como a gente enxerga o ministério, como a gente enxerga o rebanho de Cristo. Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Fica subentendido que o rebanho, que as ovelhas, têm dono. E eu comecei a analisar, comecei a observar que muitos amigos meus, que são pastores, a visão deles, o treinamento deles que eles tiveram no preparo do ministério, foram dados de forma equivocada, porque muitos foram treinados e preparados para dominar, para manipular e para dominar, manipular e controlar o rebanho. Precisamos compreender o seguinte: quando Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, o vocábulo apacentar no grego traz uma ideia de cuidar de um rebanho, traz a ideia de pastorear. E o pastor, se você analisar, o pastor ele não tem muito a ver com o rebanho, ele tem a ver com o pasto. Ele tem que se preocupar com o preparo do pasto, qual tipo de pasto ele tem fornecido à ovelha. Quando Jesus diz para Pedro: apacenta, ele estava dando para Pedro uma missão. E ele mostrou para Pedro quem era o proprietário e quem era o dono do rebanho. Pedro, apacenta, ou seja, cuida, alimenta, zela, cuida das minhas ovelhas. Então, a visão de muitos líderes hoje é de domínio, de controle e de posse. Nós temos que entender o seguinte: precisamos ser preparados para cuidar e não para dominar. Precisamos ter o preparo para cuidar e alimentar do rebanho e não manipulá-lo e não ser possessivo. Não é todos, não estou generalizando, mas muitos líderes na atualidade têm a mentalidade de domínio e não de cuidado. Têm a mentalidade de controle e não de apacentar. Medite bem nessa reflexão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa ter visão de reino no nome de Jesus. E entenda que o rebanho tem um proprietário, que é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, amém? Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus.